Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos. Mais um vídeo aqui do Poeira na Prática. E eu só tenho uma coisa aqui, eu acho que o editor vai gostar agora. Olha só, deixa eu ver se faz diferença, deixa eu olhar ali. Poxa, hein, ó. Sem luz, com luz. Tá vendo aí, editor? Comprei uma luz, ó. Pra ficar melhor aí na hora de editar, na hora de vocês verem também, né? Obrigado, amigo. Você é um amigo. Bom, sou o Marcelo Leite. Se você não me conhece, eu sou um instrutor aqui, né, vamos dizer isso, o analista aqui desse canal. Então aproveite e se inscreve, que esse é o melhor lugar para você poder aprender análise de dados, principalmente com Power BI, tá? Quero trazer mais conteúdos aí para o canal também sobre Python, sobre SQL e qualquer outra tecnologia que possa nos ajudar aí na análise de dados em si, tá? Hoje eu quero dar continuidade a um relatório que a gente estava fazendo do Rick and Morty. Vocês lembram disso? Então, eu quero dar continuidade, tá? Ficou um período aí sem postar vídeos dessa série do Rick and Morty e quero voltar agora. Então a gente vai fazer uma configuração aqui no relatório. Então, se você não acompanhou os vídeos dessa série, acho que tá aqui no canal, é só você procurar, tá? Eu ensinei nesse vídeo a fazer a aquisição de uma API dentro do Power BI até a gente ter os dados aqui certinhos. Então dessa vez a gente vai dar continuidade exatamente onde a gente parou no último vídeo. Então dá uma pesquisada aqui no canal, relatório do Rick and Morty, que você vai encontrar todas as aulas até esse momento aqui que eu estou gravando, tá bom? Então, sem mais demoras, vamos aqui para a minha área de trabalho, que eu já estou com o relatório aqui aberto, tá? Então, onde a gente parou aqui? A gente tem três tabelas, né? Nós temos a tabela aqui dos personagens, né? A tabela dos episódios e a tabela da localização. E eu tenho que criar aqui agora algumas dimensões, né? Eu tenho que fazer um modelo estrela desses meus dados. Então a gente vai pensar o seguinte, vamos puxar aqui o bloco de notas. Eu tenho que pensar o seguinte, vamos lá. Eu tenho a informação dos personagens, tá? Ela fica nessa tabelinha chamada Characters, né? E eu sei que eu posso dividir isso aqui da seguinte forma. Vários personagens podem participar de um mesmo local, tá? Location. Então seria aí vários personagens, então vou colocar aqui o asterisco, eles podem participar de um mesmo local. Então, por exemplo, na informação de location a gente tem os planetas, né? Então no planeta Terra eu sei que mora o Rick, mora o Morty, mora a irmã, os pais, né? Então são vários personagens para uma location. Então seria de muitos para um, né? Seria uma relação de muitos para um. E eu sei também que vários personagens podem também fazer parte de vários episódios, né? Então, por exemplo, eu posso ter em um episódio, tem lá a tabela de episódios, né? Então, deixa eu colocar minúsculo aqui para ficar certinho, né? Episódios. Então, vários personagens podem participar de um episódio. Por exemplo, no episódio 1 participa o Rick, o Morty, a mãe dele, os pais, né? Mesma coisa dos locations ali. Então, eu já consigo definir aqui que o fato vai ser os meus personagens e episódios e locations vão ser as minhas dimensões. Então a gente vai trabalhar no modelo estrela, tá? Estrela, onde a gente vai ter esse relacionamento muitos para um, tá? Entre fato e dimensão. Então, fato, do lado fato, a gente vai ter muitos e na dimensão a gente vai ter um, né? Dimensão 1. Então a gente vai criar esse tipo de relacionamento aqui, para que os dados possam se comunicar. E aí nós vamos criar as medidas iniciais aqui juntos, tá bom? Então essa é a avaliação que a gente faz inicialmente. Então tem muitos personagens para uma localização e para um episódio. Então, personagens vai ser a minha fato e location e episódios vão ser a minha dimensão. Só que eu tenho que fazer uma alteraçãozinha aqui, tá? Se a gente olhar aqui as tabelas, você vai perceber que cada um desses locations aqui tem já o Character ID, né? A gente já consegue saber quais são os personagens que participam aqui, né? Se você olhar a lista de personagens aqui, você tem o episódio ID, né? Então você consegue saber aqui os episódios que cada personagem participa, e você também tem esse Planet ID, que se eu não me engano é o ID desse location aqui, ó lá, Planet ID. Então, por exemplo, Terra é 20. Vamos fazer uma edição aqui porque eu tenho que fazer com que as dimensões elas tenham uma característica, tá? Qual que é a característica da dimensão? Vamos listar aqui, ó. Então, as dimensões elas são sempre valores
valores distintos. Tá? Então as dimensões elas têm sempre valores distintos. Então essa é uma característica da dimensão. A dimensão não tem valores distintos. O que significa ter valores distintos? Significa não se repete. Tá? São valores distintos, únicos. Né? E as fatos, elas sim podem ter valores que se repetem. Tá? Elas podem ter valores não distintos. Podem ter valores não distintos. Então aqui você está pegando uma aula já completa sobre o modelo estrela, né? Então as fatos elas podem ter valores não distintos. Por exemplo, você tem uma fato de vendas, você tem um tênis que você vende, esse tênis pode estar repetido em diversas linhas, né? Tendo em vista que cada linha ali dessa tabela representa uma venda, tá bom? E aqui no caso, na nossa tabela de personagem, né? Vamos dar uma olhada aqui nela. A gente vai ter a Summer Smith aqui, por exemplo, repetida para cada planeta que ela aparece, para cada episódio também, tá vendo? O episódio ID dela aqui vai repetindo. Então, cada linha aqui é um episódio que ela participa. Então, ela se repete aqui. Então, eu tenho essa fato aí. Tá? A fato, ela se repete, as dimensões não repetem. Então, basicamente, essa aqui é a ideia. Então, repara que eu até apaguei os visuais que eu tinha montado aqui na outra aula, né? Então, pegando essa teoria é importante, tá? Porque é com essa teoria aqui que você vai conseguir montar qualquer outro relatório nessa estrutura. Tá bom? Então isso aqui é um modelo sensacional para você entender de fato como é que funciona aí o dimensionamento estrela e como que você pode aplicar isso em qualquer outro modelo que você tem aí. Tá? Então eu vou acessar o Power Query, vou vir aqui em Home, transformar dados, porque eu vou ter que fazer com que essas duas tabelas aqui elas tenham essa característica, porque você vai reparar que o location, por exemplo, ele vai repetir cada local para cada personagem. Vou ter que dar um edit credentials aqui, porque faz tempo que eu conectei com essa API, né? Só dar um connect, não tem problema nenhum. Então eu tenho que fazer com que esse location ele tenha só os valores distintos, porque a princípio aqui ele está repetindo o local para todos os personagens. E isso não precisa acontecer, tá? O relacionamento vai ser da dimensão location para os personagens. Então aqui no nome dos planetas, né? O que eu vou fazer? Vou clicar com o botão direito aqui, em cima desse nome, e vou pedir para ele remover as duplicatas, tá? Remove duplicates. Pode fazer isso tanto no nome quanto no ID, tá? Sendo que cada planeta aqui tem um ID único, tá? Então vai dar na mesma. Vou pegar pelo nome mesmo, vou remover as duplicatas aqui. Pronto. Então você vai ter aí o nome, o tipo, né? A dimensão também agora é um valor distinto e você não precisa mais desse character ID. Por quê? Porque o relacionamento vai correr da direção dimensão para fato. Tá bom? Então eu vou remover isso aqui. Pronto. E eu tenho aqui agora uma dimensão location. Vou chamar até aqui de D, para a gente saber que é dimensão, tá? Location. Nos episódios eu vou fazer a mesma coisa. Vou vir aqui nos episódios. Repare que aqui eu tenho o nome dos episódios, né? O episódio ID. E tenho aqui a numeração do episódio com a temporada, né? Certinho. E eu vou escolher esses... O legal é que você consegue até vir aqui, no Power Pivot, tá? Selecionando esses caras, você consegue ver quantos distintos tem em cada coluna. Então, por exemplo, se eu pegar aqui esse name, você vai ver que ele tem 1.266 linhas, mas 51 valores distintos só. São 51 episódios, né? Se você pegar aqui esse episódio padrão, você também tem 51, tá? Porque cada episódio aqui vai ter uma numeração de uma temporada, então eles basicamente têm o mesmo valor distinto, ok? Então, eu vou escolher uma dessas duas, pode ser qualquer uma das três, na verdade, né? Pode ser o episódio, só para vocês verem. Esse episódio ID também tem que ter 51 valores distintos, tá vendo aqui embaixo? Eu estou mostrando, só para vocês verem aqui, detalhadamente isso para vocês entenderem a lógica por trás, tá? Deixa eu pegar aqui o meu point to fix aqui só para mostrar para vocês onde eu estou vendo essa informação, tá? Então você está olhando onde é que você está vendo essa informação. Eu estou no pivô, tá? No Power Query você não vê isso, mas aqui no pivô você vê aqui embaixo, tá? Estou marcando aqui para vocês. Então quando você seleciona uma coluna no canto inferior esquerdo você consegue ver os valores distintos, e total de linhas que essa tabela tem. Tá? Então ela tem 1.266 linhas e 51 valores distintos. Ok? Então voltando no Power Query, só para mostrar para vocês que eu posso usar tanto essa coluna do episódio ID aqui, então eu posso usar tanto a coluna do episódio ID, quanto a do nome do episódio, quanto a esse episódio aqui também, tá bom? A data não vai dar porque a data ela pode variar, né? Pode ser 2 episódios ser lançados na mesma data, enfim. Você tem que entender essa estrutura por trás, tá? Do modelo. Então, a análise de dados é 99% das vezes lógica, tá? Lógica e razão. Por isso que eu gosto tanto.
Então, vamos colocar aqui de volta o Power Query, tá? Deixa eu só tentar alinhar ele aqui, onde está o centro aí, peraí, para ficar no centro da tela aqui para vocês, pronto. Então, vou pegar aqui esse name do episódio, botão direito aqui também, e vou remover os duplicados, tá bom? Então, você vai ter uma tabela reduzida, então perceba que as dimensões são tabelas menores, tá? E vai chamar aqui de episódio, então, vou chamar de episodes, né, no plural, e não precisa também do personagem ID aqui, tá? Porque não vai ter relação dos personagens para cá, só dos episódios para os personagens, tá bom? Vou remover essa coluna. Então temos aqui as 3 tabelinhas que a gente precisa. Essa vai ser a F characters, né? Então eu vou colocar um Fzinho aqui para a gente entender que ela é fato, F character, e vou fechar e aplicar. Pronto, fechei e apliquei. Ele vai carregar esse cara aqui para mim no pivô, né? Você vai perceber que a tabela vai reduzir, os nomes aqui vão mudar, tá carregando aí para mim. The location de episodes. E o que nós vamos fazer agora? Já que nós temos os IDs, né? Tanto do location quanto dos episódios dentro da character, né? Eu vou fazer o relacionamento acontecer aqui. Você vai perceber que como as tabelas já estão dimensionadas de forma correta, o Power BI já vai entender para mim esse relacionamento certinho. Ó, carregou. Viu que reduziu para 51 linhas, ó. Cada episódio aqui tem um ID. E a mesma coisa vai acontecer lá para os locations, né? Então tá carregando ainda, vamos dar uma esperadinha aqui. Pronto. Agora vamos nos relacionamentos. Tá, repara que não tem nenhum relacionamento acontecendo, vou blocar aqui agora. Então, ó, personagem, fato dos personagens, tem para mim aqui o Planet ID. Então vou pegar esse Planet ID daqui e vou arrastar com esse cara aqui. Ele já vai criar para mim um relacionamento, ó, um para muitos, tá vendo? Que nem a gente planejou aqui no nosso bloquinho de notas, ó. Então, muitos e um aqui desse lado, né? No caso aqui a dimensão está embaixo, então um para muitos, né? E aqui a gente tem o episódio ID, então vou clicar e arrastar em cima desse episódio ID aqui de cima. E ele vai criar a mesma coisa, ó, um para muitos. Então esse lado aqui, fato, sempre vai ter muitos, o lado de dimensão sempre vai ter um. E o filtro sempre vai estar apontando em direção um para muitos, né? Ou seja, da dimensão para fato. Então, tem até um erro aqui do que eu fiz, né? A gente pode escrever que o relacionamento, ele é assim, né? Vamos inverter aqui, ó. Aqui fica a dimensão, né? Onde ela vai ter 1. E aqui muitos vai ser a nossa fato, né? Fato. E o filtro sempre é na direção 1 para muitos. Então, quando você escuta ou lê isso na internet, né? O filtro é sempre na direção 1 para muitos. Significa que a dimensão filtra fato e não o contrário. Existem filtros duplos, você pode ligar um filtro duplo, tá? Ou seja, fato, filtro, dimensão também, tá? Mas não é o correto, não é o ideal. Você cria circularidade no relacionamento, você sai do relacionamento estrela, que é o mais performático. Por que esse relacionamento é o mais performático, né? Porque o motor de visuais aqui, né? O motor que lê as fórmulas e os cálculos aqui, ele só percorre um caminho, né? Então é bem mais performático aí nessa questão, tá bom? Então nós temos esse modelo aí funcionando. Agora, a gente pode criar as nossas medidas. A gente pode começar a criar as nossas medidas agora para calcular quantidade de episódio, quantos episódios cada personagem participou, dá para fazer já esses cálculos aqui. Mas como esse vídeo já ficou bem longo, a gente vai fazer isso no próximo aula. Então, se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo, deixa seu comentário aqui se você tiver alguma dúvida, tá? Para eu responder nos próximos vídeos. E não esquece de deixar o seu gostei aqui para você ajudar o canal a alcançar mais pessoas. Então, até a próxima. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.